Bom dia, companheiros de doutrina espírita, bom dia, audiência de primeira vez. É um imenso prazer estar aqui novamente com essa nossa realidade aí de palestras virtuais, para a gente poder pensar junto sobre um tema da doutrina espírita. Essa doutrina que traz informação, que traz esclarecimento, e através dela nós vamos ampliando o nosso entendimento do que é a vida, do que somos nós, quais os objetivos de estarmos aqui e como lidar com as situações que ocorrem no nosso dia a dia, fazendo então as escolhas mais acertadas de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei que deve nos guiar, a lei do amor. E nós aprendemos sobre ela através dos estudos trazidos pelos espíritos nas psicografias, nas mensagens, que foram, há um tempo atrás, codificadas por Allan Kardec. Então, nós temos livros com essas informações e, a partir delas, nós vamos refletindo e observando o que ocorre ao nosso entorno, para então chegar às conclusões que nos parecem as mais adequadas. Então, a doutrina é isso. A doutrina é uma grande ferramenta para que nós possamos entender e que possamos fluir da melhor maneira possível nessa jornada transitória, porque a certeza que nós temos quando aqui nascemos é que um dia daqui sairemos. Essa é a única certeza, né? A partir do momento que eu venho aqui para o plano material, que eu nasço, eu já sei que eu vou ter que sair daqui. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser de forma tranquila, pode ser de forma abrupta, mas nada é por acaso. Toda essa experiência vivenciada por nós aqui encarnados hoje, ela passou por um planejamento, ela passou por uma utilidade, e todo o cenário que nos cerca, ele foi feito para que nós pudéssemos evoluir da melhor maneira possível. Então, aqueles que chegam a primeira vez, são muitas informações. O estudo da doutrina espírita, ele é todo um processo. Não adianta você me perguntar: Bianca, eu não acredito em encarnação, né? Como é que pode nascer de novo? Por que a população do planeta aumenta? Como é que isso acontece? Isso é uma questão que você vai responder ao longo do estudo. Não tem como eu te explicar uma coisa que eu demorei um tempo para entender, porque eu não nasci espírita, né? Não sou de berço espírita, sou de berço católico. E essa era uma questão que eu tinha também, e que foi respondida. Então, pegue o livro dos espíritos, faça os cursos, estude, abra sua mente, que você certamente vai entender, assim como eu entendi. E se não entender essa questão, mas conseguir entender outras que o deixam tranquilo e que te fazem fazer as escolhas corretas diante da lei de amor, segue em frente. A gente não vai entender tudo numa vida só. Não tem como. São muitos conhecimentos e nós ainda não estamos no grau máximo de evolução. A gente percebe isso pelas nossas questões íntimas. Muitas das vezes a gente tem questionamentos que são absolutamente próprios de quem ainda não tem todo conhecimento. Então, por isso, a gente tem que estar com esse canal sempre aberto. Então, a doutrina é isso. Vamos estudar, e a partir do momento que eu já tenho conhecimento de uma coisa ou de outra, que isso já fez sentido, que eu já entendi que é mais ou menos assim que tem que ser, aí é pegar esse conhecimento e colocar na prática. Não é na prática da vida dos outros, é na prática da nossa vida. Porque se tem uma coisa que eu consigo mudar, é o meu padrão de comportamento, é a forma como eu interajo com o meu redor, é a forma como eu respondo às coisas que me acontecem. Isso eu tenho autonomia e eu tenho capacidade de mudar. A forma com que o outro reage às coisas, a forma como o outro se manifesta na vida, eu não tenho como mudar. Por mais que eu ame ou por mais que eu odeie, que é horrível odiar alguém, mas a gente ainda é imperfeito, pode ser que ainda odeie. Eu não tenho como mudar o padrão de comportamento do outro. Eu só mudo o meu. E isso me dá uma certa tranquilidade, esse conhecimento. Por quê?
Se a felicidade depende do tipo das escolhas que eu faço na atual existência, então, se eu sei que depende de mim e não do que está em volta, depende de como eu reajo a isso que está em volta, então isso é muito confortador. Porque está na minha mão criar um futuro melhor para mim. Está na minha mão fazer as escolhas, fazer o meu esforço de me modificar para numa existência futura eu ter um cenário onde eu vou adquirir os conhecimentos que eu preciso, onde eu vou vivenciar as experiências que eu preciso, mas de modo mais harmônico, mais equilibrado. Então é isso que eu quero. Por mais que seja difícil a situação, a partir do momento que o espírito é evoluído, ele a encara com tranquilidade. É só observar a vida de Jesus. Tranquila, ela não foi. Mas intranquilo, ele também não foi. Ele passou pelas experiências, pelas provocações e nos trouxe o exemplo de como enfrentá-las com base no Evangelho, com base na lei de amor. Não é passando a mão na cabeça de ninguém, não é aceitando tudo que nos chega, mas é respondendo com aquela autoridade moral de quem sabe que criança erra e nós somos crianças espirituais. Nós erramos. Nós ainda não sabemos, ou às vezes sabemos, mas não queremos agir da maneira correta. Então, esse é um processo. Encare dessa forma, siga em frente, insista, e cada dia é uma oportunidade nova de responder às situações da maneira correta. Cada minuto, cada segundo. Se a sua manhã, se o seu dia até agora não foi bom, tudo bem. Reavalia, repensa, planeja e segue em frente. Quantas vezes a gente erra no mesmo aspecto, no mesmo cenário a gente escorrega e erra. Está na hora de olhar e tentar fazer uma coisa diferente. Porque fazer a mesma coisa sempre e esperar resultado diferente, para mim é sinônimo de loucura. Não dá. Então a gente tem que mudar alguma coisa do que a gente está fazendo para esperar uma resposta diferente. Seja numa relação interpessoal, seja num projeto objetivo. Eu quero emagrecer. Então eu vou comer pão de manhã, e vou comer pão de tarde, vou comer pão de noite. E vou emagrecer. Peraí, mas até hoje eu como pão de manhã, de tarde, de noite, não emagreci até agora. Vamos parar para pensar? Então, com as questões íntimas é a mesma coisa. Eu respondo com violência quando... se pisar no meu calo, já viu, eu vou responder. E aí você vê que o homem de bem, ele é manso, ele é pacífico. Peraí, se ele é manso e pacífico, como é que eu vou querer ser o homem de bem, que através dele eu tenho a felicidade? Perdão, o homem de bem é uma mensagem de Santo Agostinho, que está na doutrina espírita. Então ela tem também numa das respostas do Livro dos Espíritos, mas tem lá no Evangelho todo um capítulo chamado O Homem de Bem. E ele dá, em linhas gerais, bem objetivas, algumas características do homem de bem. Ou seja, para você ser feliz, você tem que tentar ser o homem de bem. E o homem de bem é assim, é assado, blá blá blá, e vai falando um monte de coisa. Então eu vejo aquilo, eu entendo aquilo, eu quero ser como aquilo, eu quero ser um homem de bem. Mas eu não quero mudar minha postura. Então, se pisa no meu calo, eu respondo porque eu sou assim mesmo. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Jorge Amado. Não, você tem que ser diferente. Porque se até agora você foi a mesma coisa, e você vai continuar sendo a mesma coisa, como é que você quer melhorar? Não tem como. Então, para melhorar, a gente tem que fazer o nosso esforço íntimo. E é isso que a gente entende por a batalha nossa de cada dia. Cada dia nós vamos batalhar, mas não é com o outro, é conosco. Para mudar a resposta que a gente dá às situações que acontecem. E aí é um esforço íntimo mesmo. Só a gente sabe o quanto a gente engole sapo, segura, conta até 10, conversa, né? Bianca, não faz mais assim, tá errado. Bianca, não é por aí, para. É isso, esse é o processo. E a doutrina nos dá as ferramentas, nos dá o norte, nos dá um consolo, né? Nos informa que nós não estamos sozinhos nesse processo, nós temos os nossos guias, os protetores, os familiares desencarnados e toda uma gama, né, de torcida organizada para o nosso sucesso. O nosso projeto de vida atual, seja qual for o seu cenário, é um projeto de vida de sucesso.
Porque Deus é amor puro, incondicional. Ele nos ama e nos amou sempre. E nos amará sempre. Então, Ele não vai fazer uma reencarnação para que você só sofra sem objetivo, para que você seja punido, castigado. Vai lá, senta no cantinho escuro da terra e fica lá 10, 20, 30, 40, 50 anos, está de castigo. Não, não é isso. Tá? Quando a gente lê essa palavra na doutrina, a gente tem que entender que é um processo disciplinador, é um processo educativo. Não castigo como punição através só do sofrimento puro e simples. Não, é uma oportunidade. Vai lá, volta lá para a Terra, eu vou te dar esse cenário para você refazer, para você repensar a relação com as pessoas, a relação de superioridade ou inferioridade em relação à ocupação que você tem na sociedade, o seu papel na sociedade, e refaz as tuas escolhas, refaz o teu caminho de acordo com a lei de amor, justiça e caridade. Seja amoroso, seja justo, seja caridoso. E vai fazendo um dia de cada vez. Então, Deus é amor e todos nós estamos aqui para ter sucesso. Então, encare o seu cenário desta forma, que você vai ver que as questões que ocorrem vão fazer mais sentido na nossa vida. Então, hoje, o tema que a gente tem para trabalhar é um tema que está muito na moda. Desde que o mundo é mundo, ele está na moda. Eu acredito que ele vai ficar por um tempinho ainda, infelizmente, vai ficar entre nós. Que é um tema que está no Livro dos Espíritos, dentro do capítulo que fala sobre a lei de destruição, que é o capítulo 6º, uma série de perguntas que foram feitas aos espíritos, respondidas por eles, sobre a questão das guerras. Pois é, infelizmente elas estão aí entre nós muito mais do que nós gostaríamos que elas estivessem. Mas a gente vai pensar um pouquinho e vai chegar no final da palestra vendo qual é o nosso papel nessa situação, que a gente acha que não tem nenhuma interferência, mas tem, e tem muita. Então, primeiro eu quero começar trazendo um conceito, eu vou começar trazendo esse conceito que vem lá do estudo de direito, que é o conceito de lide. O que é lide? Lide no direito é uma pretensão resistida. Quem passou aí pelos bancos, pelas faculdades de direito, já está até cansado de ouvir isso. Pelo que eu lembro, já tem um tempinho, acho que é um conceito lá de Carnelucci, um escritor antigo que trouxe isso. Então, lide, pretensão resistida. Ou seja, você quer uma coisa e a outra pessoa não quer te dar. Quando você quer uma coisa e consegue, não tem lide. Tá ótimo, tá tudo bem, segue em frente, feliz da vida, a vida é bela, tá tudo cor-de-rosa, né? A gente sai cantando e pulando pela rua. Mas quando eu quero alguma coisa e eu não sou atendida, aí surge uma lide, uma pretensão que tem uma resistência. E nós temos duas formas, basicamente, em linhas gerais, de resolver isso. De forma amigável, nós temos um acordo, conseguimos chegar num acordo, cada parte cede um pouquinho, e nós resolvemos essa questão de forma amigável. Isso é um acordo. Ou não tem acordo. Quando não tem acordo, aí é que se instaura a necessidade de uma resolução, através de uma interferência externa. Que no caso do direito, através do juiz, né, do poder judiciário, melhor, não só juiz, porque o processo não termina nele, tem os recursos, mas de uma decisão judiciária. Mas e no dia a dia? Se a coisa não resolve, e eu não vou para o juiz, eu quero resolver sozinho, a gente começa a escalonar essa questão. A coisa começa a evoluir, a ficar maior, a ficar mais complicada. E dependendo como isso vai evoluindo, a gente vai instaurar uma guerra. Então a guerra, ela não surge como uma guerra. Pum! Do nada. Veio a guerra. Não. Ela tem todo um trâmite, ela tem todo um processo.
ela começa às vezes com uma coisa bem pequena, uma coisa às vezes insignificante, e vai evoluindo, 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 e quando você vê, tem pessoas, tem famílias, tem nações brigando umas com as outras. E às vezes essas brigas demoram tanto tempo, que se você perguntar para gerações futuras qual o motivo, é capaz delas até se enrolarem para explicar, porque nem sabem por quê. A coisa se perdeu no tempo. Então as guerras, elas existem em diversos graus. Nós temos a guerra entre as pessoas, às vezes até que se amam. Quem nunca ouviu falar em guerra doméstica? Infelizmente, muitas famílias, muitos casais, na hora de resolver os seus problemas, não o fazem da maneira mais harmônica. E aí começa aquela guerra dentro do lar. Não só com marido e mulher, mas muitas vezes com os filhos, com os pais, com primos, com o cunhado, dependendo, né, do contexto daquele lar. Muitas vezes o lar é um balaio de gato, mora todo mundo junto ali, misturado. E conviver é uma arte, é um desafio. E aí na hora de resolver, não se resolve bem e se cria uma guerra. Começa uma implicância dentro do lar, começa um desrespeito, começa um xingamento, e desse xingamento para uma agressão física é um pulo. É um pulo. Então, no primeiro desrespeito, está na hora de parar e repensar essa relação, a forma com que se dialoga para se chegar num acordo. Sábio é aquele que na hora de uma discussão percebe que o objetivo final, que é chegar num acordo, que é chegar numa resolução, isso já foi perdido, já descambou para o lado da agressão verbal, e aí não tem mais argumento. Melhor encerrar. Porque a partir do momento que se passou para a agressão verbal, o argumento lógico já foi embora há muito tempo. Quando eu estou argumentando e de repente vem, porque você é burra, porque você é idiota, porque você não entende, você é ignorante, parou o argumento objetivo, passou para a ofensa subjetiva, que não vai chegar na solução. Então, se não tiver tranquilidade de parar aí, falar, olha, não vamos continuar, porque efetivamente a coisa se perdeu. Então, estou tirando meu time de campo, eu vou beber uma água, dá licença só um minutinho, sai de cena, porque é óbvio que ninguém tem sangue de barata. Na hora que é ofendido, eu sou de descendência italiana, então você dá para ter uma ideia, não tem como, então é complicado, você tem que contar até 10, é todo um exercício, porque a partir do momento que eu sei que se continuar, eu vou instaurar uma guerra com aquela pessoa, eu vou instaurar uma guerra dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha família, dentro do centro espírita, por que não, Nós somos complicadinhos, frequentamos o centro, mas somos complicadinhos. Então a gente pode instaurar essa guerra. Acabou o objetivo da paz, do pacificador, de estar em harmonia. Então nós temos que ter consciência disso. As guerras, quase sempre, elas iniciam com essa relação interpessoal. Seja micro, dentro de casa, seja macro, entre presidentes, entre governantes, entre dirigentes de nações. Então a gente tem que ter consciência disso. Pelo que a gente percebe na história, que a doutrina traz para nós de informação, é que nós evoluímos. Nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, que é puro amor, fomos criados como espíritos, temos uma trajetória de evolução, de aquisição de conhecimento intelectual e moral, para chegarmos a um estado de perfeição, que é o do espírito puro, do espírito perfeito, que vai ser um colaborador de Deus na obra da criação. Então, assim como nós gerenciamos a nossa vida, os nossos filhos, a nossa família, a nossa profissão, quando a gente está do outro lado, a gente também tem uma série de deveres, cada um de acordo com o seu grau de evolução.
né? Então a gente no plano espiritual não fica sentado numa nuvem tocando harpa ou vendo alguém tocar harpa, até porque isso seria muito chato. Então a gente tem o que fazer, só que a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente é direcionado dentro das atividades que existem, que são inúmeras, né? A vida que parece real do outro lado é muito mais real ainda. É a informação que os espíritos nos trazem, né? Vocês acham que aí é tudo muito dinâmico, muito... Vem pro lado de cá pra vocês verem como a coisa fica muito maior. Então vai ter atividade para todo mundo. Gosta de estudar, vai estudar. Gosta de dar aula, vai dar aula. Gosta de lidar na parte prática das coisas, vai lidar na parte prática das coisas. Então, assim, tem vários departamentos. Quem leu vários livros aí da doutrina percebe na descrição das cidades espirituais que tem os departamentos e a gente tem lá função. Então vai fazer alguma coisa. Agora, quando a gente já é um espírito mais evoluído, aí tem o dirigente da colônia, tem o dirigente das colônias, e aí vai subindo, né, até aqueles que ajudam a criar planetas. O planeta Terra foi criado, né? Existiu um grupo de espíritos superiores que participou da criação do planeta Terra. Jesus fazia parte desse grupo e é o nosso governante planetário até hoje. E por amor, ele veio entre nós para dar o exemplo do que é ser um espírito evoluído vivendo num planeta ainda que não alcançou o patamar maior da evolução. Que assim como a gente evolui, os planetas evoluem, o nosso está em transição, né? Aqui vão passar agora a encarnar somente espíritos propensos ao bem, aqueles que querem fazer o bem, e aqueles que querem fazer o mal terão que encarnar em outros planetas, não mais no da Terra, porque ela está mudando o seu patamar. Pois bem, então a gente vai para o lado de lá, passa um tempo e volta para cumprir esse plano de aquisição de conhecimento, de aquisição de informação, para ter uma evolução moral e intelectual plena. Então Deus nos criou dessa forma e fez com que a gente tivesse esse mecanismo de evolução. Eu passo um tempo no plano espiritual, depois eu tenho planejamento, eu venho para o plano material, cercado de situações chaves que vão auxiliar a minha evolução. E aí eu vivencio essas experiências, as minhas escolhas acertadas são computadas, as minhas escolhas erradas eu vou ter que refazer, e aí eu volto para o plano espiritual, passo um tempo lá, estudo mais um pouco, refaço meu projeto, volto para cá. Então essa é a dinâmica. Então aqui no planeta Terra, ele é um grande acelerador da minha evolução. Porque quando eu estou no plano espiritual, eu não tenho uma série de dificuldades que aqui eu tenho, né? Lidar com pessoas diferentes, é um planeta heterogêneo. Eu tenho aqui a dificuldade de ter que buscar meu alimento, buscar o meu abrigo. Isso no plano espiritual se dá de outra forma. Então isso melhora a minha inteligência, o meu intelecto, e através disso eu vou conseguindo fazer escolhas mais acertadas, vivenciar as situações e perceber a realidade das coisas de uma maneira melhor. Então esse é o objetivo da encarnação, auxiliar o meu processo de evolução. Quando a gente observa o planeta, só o planeta Terra, que é o que a gente consegue observar, ao longo da história da humanidade, a gente vai ver que esse tema guerras, ele sempre esteve presente. Lá no Homem das Cavernas era um tal, né, de bater com a estaca na cabeça do outro para buscar o melhor lugar de caça, o melhor lugar de abrigo, e por aí vai. E a gente foi evoluindo e as guerras continuaram a acontecer. A gente observa que no passado, não tão distante, elas eram muito violentas, muito cruéis, não tinha muito controle em relação ao que acontecia. Com a evolução a gente foi percebendo que a crueldade ainda existe, mas a gente não aceita mais ela. Tem vários organismos, tem várias vigilâncias, pessoas que vigiam, que denunciam, e organismos que correm atrás com medidas punitivas, com medidas de controle. Então a gente percebe que mesmo tendo as guerras, nós evoluímos em relação a como enxergamos essas guerras.
Então, como o ser humano evolui, a forma de fazer as guerras acompanha essa evolução. Isso é bom da gente observar, por quê? Porque aí a gente entende, quando a doutrina espírita diz que a evolução é tudo um processo gradual. A natureza não dá saltos, o nosso entendimento das leis não dá salto, assim como a nossa forma de modificar, de reagir, também não dá salto. Então, nós continuamos tendo conflitos? Continuamos, é óbvio. Né? A gente tem conflito dentro de casa com o filho, com o marido, com sogra, com todo mundo, com o vizinho. As nações têm conflitos? Tem. Mas a gente tem uma quantidade de guerra crescente na humanidade ou ela está diminuindo? Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que a quantidade de guerras do século XXI é bem menor que a quantidade de guerras de séculos passados. Então ela está diminuindo. Nós estamos buscando câmaras de resolução de conflitos, organismos internacionais. Então está melhorando. Pode acreditar, a informação é estatística, está melhorando. Mas ainda haverão guerras por um bom tempo. Por quê? Pelo que os espíritos respondem, né, o que é que move o homem à guerra? Isso está lá na questão 742. Por que a gente entra em guerra? O que me faz entrar nessa relação prejudicial, desgastante, estressante, né, para mim e para o outro? E a resposta deles é a seguinte: o que faz o homem, né, ir à guerra é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. E a resposta continua, mas a gente vai pensar só nessa frase: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então, o primeiro aspecto é: quando eu não levo em consideração, ou quando eu, colocando na balança, eu deixo ela ir mais para o lado da matéria do que para o lado do espírito, aí eu tendo a entrar em guerra. Eu perco o meu equilíbrio, eu perco o meu norte. Quando eu dou mais atenção à personalidade transitória da Bianca do que a Bianca espírito imortal. Então, quando há uma agressão, ou quando há uma resistência a algo que eu quero, e eu não levo em conta que eu sou um espírito imortal, em processo de aprendizagem, que aquilo pode estar acontecendo como uma lição educativa, e aí eu só quero saber da Bianca, que é isso, que é aquilo, que é papapá, no plano material, eu tendo a fazer a escolha errada, a entrar em conflito, a entrar em guerra. E transbordamento das paixões. A paixão por si só já é um transbordamento. Imagina o transbordamento do transbordamento. Então, quando vem, né, aquilo que eu não vou controlar. O que é a paixão? Né? A paixão, ela é um sentimento descontrolado. Eu perdi o equilíbrio. Então, para a gente entender a paixão, a gente tem que primeiro entender a diferença entre sentimento e emoção. A emoção é uma resposta automática a um estímulo. Então, eu não controlo a emoção. Ela surge do meu íntimo, consequência das crenças e valores que eu tenho. Então, ela é uma resposta automática. Algo acontece, já vem aquilo, eu não freio. Alguém me agrediu verbalmente. Veio a raiva, a vontade de agredir de volta, né? Aquilo veio. Em algumas pessoas não vem a raiva, vem a tristeza, a mágoa, né, aquela angústia, aquilo tudo. Isso veio. O que eu faço com isso, com essa emoção que surgiu, essa resposta neurológica que veio, que arrepia, né, que, enfim, o sangue ferve, a bochecha fica vermelha, né, essa coisa que veio, eu não freiei. Agora, a forma racional com que eu vou lidar com isso, eu controlo.
Então, a forma com que eu respondo às minhas emoções é que vai determinar o sentimento que vai gerar isso. Então, eu tenho a raiva, e isso é uma emoção que surge automaticamente a partir de uma agressão. Agora, se eu vou transformar essa raiva num projeto de vingança, vou guardar uma mágoa e vou fazer uma vingança, aí já é uma coisa que eu elaborei racionalmente. Isso eu controlo, isso eu posso modificar. Então, é aí que a gente tem que trabalhar as nossas questões para não deixar que essa emoção vire uma paixão desenfreada, vire algo que eu não consigo controlar. Então, eu tenho que prestar atenção nas minhas emoções, elaborar os sentimentos bons em relação a essas. E isso eu faço de forma racional. Se alguém me agride, eu tenho que entender, eu tenho que ter indulgência, isso é uma forma de caridade. Eu tenho que perceber que aquela pessoa é uma doente da alma. Os doentes do corpo a gente tem pena, a gente releva. Agora, uma pessoa que agride, que maltrata, que está afastada da lei de amor, afastada da lei de Deus, é uma doente da alma. E eu tenho que ter esse olhar para ela sim, porque quando eu erro, eu quero que me olhem dessa forma. Então, eu tenho que usar a mesma medida. Se eu parto desse princípio, se eu começo a controlar esse lado material, e se eu começo a perceber as minhas emoções e controlar os meus sentimentos, eu não vou deixar que isso tome conta de mim, que vire uma paixão desenfreada, e eu vou conseguir evitar as guerras, os conflitos. Porque essa minha vibração de guerra, essa vibração belicosa de conflito dentro do meu círculo doméstico, do meu círculo que eu posso controlar, isso vibra na humanidade. O nosso pensamento, ele não é nosso, ele nasce conosco. Agora ele transborda, ele transcende. Por isso que tem a telepatia, tem a influência do nosso pensamento nas outras pessoas. A gente influencia os outros com o nosso pensamento, mesmo que não seja verbalizado. Então, quando eu estou com raiva dentro de casa, eu estou perturbada, eu estou atacada, né, e eu convivo, né, eu fico ali aquele dia perturbada, mesmo que eu não fale, que eu me controle, se você prestar atenção, daqui a pouco está um filho esmurrando o outro, brigando com o outro, implicando com o outro, está o marido virado no giraia também. Por quê? Porque eu estou emitindo partículas de pensamento, tudo desarmonizado, tudo desequilibrado. E isso vai alcançar quem tiver, às vezes, numa sintonia e vai captar. Quem nos traz muito esse conceito é André Luiz. André Luiz, ele gosta muito dessa parte científica, que eu também gosto, e ele traz para nós a informação de como é que funciona o teu pensamento. É como se fosse mais ou menos o elétron, quando a gente estuda lá a partícula de matéria, né? Tem próton, nêutron e elétron, né? É o átomo. Então, as nossas partículas de pensamento, elas têm mais ou menos essa estrutura. E, assim como o elétron salta e emite partículas eletromagnéticas que têm a capacidade de induzir outras partículas eletromagnéticas, ou seja, a indução é a influência, né, que eu posso exercer em outra partícula eletromagnética e sofrer de outra partícula eletromagnética de mesma sintonia. Isso é ciência pura, tá? Vai lá no Google que você vai ver isso. Indução. A nossa partícula de pensamento também trabalha desta forma, porque ela não deixa de ser uma partícula eletromagnética. Então, ela vai influenciar e ser influenciado por outra partícula de pensamento de mesma natureza. Então, quando eu penso em briga, em conflito, em dar um troco, eu estou jogando isso na sociedade. É isso que eu estou jogando na minha vizinhança. É isso que eu estou jogando na minha família. E aí eu quero que não tenha guerra. Eu quero filhos que não briguem. Eu quero um marido perfeito e amoroso. Eu quero uma sogra maravilhosa. A minha já está no céu, gente. Eu estou falando, mas a minha já está lá, né? Me olhando de lá e puxando minha orelha. Mas eu tenho que ter cuidado.
Porque se eu quero paz, eu tenho que ser pacificador. E eu vou ser pacificador a partir das minhas partículas de pensamento geradas no contexto social. Então se controla, se segura, muda. Vai mudar. E a sociedade vai mudar junto. Ora por aquele que está em confusão. Ora por aquele... Às vezes aqui em casa eu faço isso, só uma parte. Eu tenho 2 adolescentes há 2 anos. Porque eles foram adotados já nessa fase de 10, 12 anos. Então agora estão com 11, 14. E tá atacado, tá virado, tá começando a implicar muito. Senta aqui. Abre o livrinho aí. Minutos de Sabedoria, que é curtinho. Vamos ler. Vamos agora fechar o olhinho e vamos rezar? É um santo remédio. Melhor que qualquer bronca. Vão e melhora. Experimenta. Depois tu me conta. Né? Experimenta que você vai ver. Tá atacado? Ora. Se não dá para orar com eles, né? Ou se não dá, é uma pessoa que você não tem como, ora por ela, com ela. E ora por você. Para você saber lidar com a situação de forma harmônica. E não virada. Né? Virada não vai resolver nada. Atacada não vai resolver. Tá? Aparentemente resolve no primeiro momento. Mas pode ser que você crie um conflito interno. E isso não é bom para ninguém. Nem para você, nem para sua família, nem para a sociedade. Então vamos buscar resoluções mais não violentas de nossos conflitos. Os conflitos continuarão a existir com você, ao seu redor e na sociedade. Não tem como. Mas a forma de nós buscarmos a resolução é que pode mudar. Existe toda uma série de vídeos e de proposta atual chamada de comunicação não violenta. E aí, tomando conhecimento com essa série de vídeos, é do Marshall Rosenberg. Coloca no Google comunicação não violenta, ou CNV, que tem livros, tem uma série de informações sobre isso. Então é uma nova forma de eu interagir com o meu semelhante. E a partir do momento que eu adoto essa nova forma de interagir, buscando a conciliação, buscando a empatia, né, buscando perceber a dificuldade do outro e propondo soluções pacíficas, soluções que atendem. Gente, é maravilhoso. Se a gente já estivesse fazendo isso há muito tempo, te garanto que vários dos conflitos teriam sido evitados. Então, a guerra, ela é ainda comum, não vou dizer que seja necessária, mas ela ainda faz parte do nosso contexto evolutivo. Nós ainda temos muito preponderante um lado animal, lá do reino animal, de medo da sobrevivência. A gente às vezes adquire um certo orgulho, um certo egoísmo, né, uma certa belicosidade que agora, no estágio evolutivo de humano, a gente não precisa mais. A gente pode ter acesso a uma convivência não tão competitiva, mas mais colaborativa com o nosso semelhante. E para isso a gente tem que mudar não só a nossa forma, mas também muitas das nossas instituições. Né? Aquilo de vencer, vencer e vencer a qualquer custo não é o que vai nos levar a uma sociedade mais pacífica. Existe uma história de quem tem na internet, que é do Ubuntu. E essa história, ela narra que um sociólogo, salvo engano, era um sociólogo fazendo uma pesquisa lá numa aldeia na África. Ele resolveu propor o seguinte exercício. Ele pegou um monte de gostosuras, de doces, de coisas que as crianças de lá não tinham acesso, mas queriam adorar, e colocou lá distante numa árvore, num cesto, colocou as crianças no outro lado, traçou uma linha e disse para elas ficarem todas atrás da linha. Quando ele gritasse já, as crianças teriam que correr para chegar no cesto. A que chegasse primeiro
ganharia o cesto e comeria todas as gostosuras. E aí então ele colocou as crianças atrás da linha e gritou já. E para sua surpresa, elas ao correrem, elas deram todas a mão e saíram correndo juntas. E chegaram juntas no cesto e comemoraram. E aí o sociólogo não entendeu nada. Como assim? Ele chegou para elas e perguntou: vocês entenderam que quem chegasse primeiro ia comer tudo? Aí elas responderam: nós entendemos. E por que vocês então não fizeram isso? Aí elas falaram: porque é Ubuntu. Mas o que é Ubuntu? Ubuntu, na linguagem deles, quer dizer que eu sou feliz quando você é feliz. Então eu não poderia ficar feliz comendo todas as gostosuras e vendo os meus coleguinhas sem comer. Então, que a nossa sociedade seja uma sociedade mais Ubuntu. Que eu seja feliz, mas que eu olhe ao meu redor e busque entregar um pouco de felicidade àqueles que me cercam. Paz e bem a todos.